Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um Rumo ao Topo Imobiliário. Bom, antes de começar o podcast, não esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos e fazer os seus comentários aqui embaixo também. Hoje estamos aqui com a doutora Renata Bilin, uma das maiores especialistas em direito imobiliário, direito tributário do país. A doutora Renata Bilin, ela é professora na PUC, IBMEC e FGV, além de outras instituições também. E hoje vamos aqui. Doutora Renata, muito obrigado por vocês terem vindo aqui para o nosso programa de entrevistas. Eu que fico feliz com o convite e espero que a gente possa ter aí um bom tempo para discutir sobre como chegar rumo ao topo dos investimentos, da vida, dos negócios. Enfim, vamos conversar, vai ser bacana. Perfeito. Doutora, muito obrigado por ter participado. Além disso, é muito interessante, né? Hoje você é uma das maiores especialistas do país, né? Em direito imobiliário, direito tributário. É interessante ver, por exemplo, em algumas reportagens da Forbes, também em Band News, em vários outros canais. E como que você chegou? Já começou assim desse jeito? Qual que foi a sua história? Conta lá do começo pra gente, por gentileza. É aquilo, né, Romualdo? Quando o pessoal olha você no momento de vida em que a gente se encontra hoje, a percepção de vida não apaga todos os anos que você trilhou para chegar até onde a gente quer. Eu tenho hoje 25 anos da prática da advocacia tributária. Então, para atingir veículos de informação dessa magnitude, na Forbes, como você falou, na Band News, na Globo e quantos outros veículos de informação, quantas coisas eu não precisei trilhar para poder estar hoje nesse lugar, né? Nem sempre foi assim. Né? Há 25 anos atrás, como qualquer recém-formado, você fica perdido na vida. Você não sabe direito para onde você vai. Eu, pelo menos, para alguns já sabem, né, o que quer, o que não quer. Eu venho de uma família de uma mãe que é psicóloga, que abriu mão da vida para cuidar dos filhos, e o meu pai sempre foi funcionário público. Ele é fiscal, ele é auditor da Receita Federal. Então, eu tendi a ouvir ao longo da minha infância até minha vida, início de vida adulta, que uma das modalidades para você chegar a algum lugar é ser funcionário público. E eu entendo meu pai, por quê? A vida dele, o que ele teve, aonde ele chegou, ele deveu a uma função pública. Era o que ele conhecia, como conheceu e deu certo, nada melhor do que um pai querer aquilo para um filho. A gente entende a perspectiva. E foi exatamente esse o caminho que eu trilhei durante algum tempo. Naquela ânsia de tentar trazer aprovação, porque nem sempre a minha vida com meu pai foi boa, meus pais se separaram exatamente no momento do vestibular, do meu vestibular. Nossa. Na época, nem direito eu ia fazer. Era medicina, olha que loucura. Nossa. Essa você não sabia, né? Não. Eu fiz vestibular para medicina, o primeiro ano eu não passei, o segundo ano eu passei, mas logo no primeiro semestre eu já vi que não era a minha vocação aquilo ali e migrei rapidamente. Eu fiz direito na PUC do Rio de Janeiro. Era a única universidade que eu tinha prestado vestibular para outra coisa sem ser medicina, porque não tinha. Porque eu falei, na iminência, caso tudo der errado aqui, se eu não gostar desse negócio, a minha vida naquele momento caiu. Infelizmente, os filhos acabam sofrendo, certamente vocês já devem ter vivido ou conhecem histórias desse tipo. Às vezes não é a intenção ou subliminarmente, o ser humano é assim, né? A gente entende como funciona em momentos de limite ou de forte pressão. E meu pai não foi o cara mais legal do mundo nesse momento. E aí eu acabei indo para o direito. Fico feliz de ter feito essa escolha. Hoje eu não me imagino fazendo outra coisa, até no ruim. A gente não entende lá atrás o porquê. A vida vai te mostrando as verdadeiras escolhas que a gente faz ao longo da vida. E a coisa foi indo. Eu fiz direito. Fiquei um bom tempo sem falar com ele. Fiz a escola da magistratura, me preparei para ser magistrada, fiquei como juíza leiga durante algum tempo, até que eu comecei a ficar muito doente, sabe lá Deus por quê. E também batendo na trave dos grandes concursos, e sabe lá Deus por quê, dava branco, dava piriri no dia da prova, a melhor aluna da escola não conseguia passar. Que história é essa? O que estava acontecendo? O que me impedia de chegar até aquele lugar? E eu me tornei uma pessoa muito negativa. Chata. Sabe aquela pessoa chata, irritante, que ninguém aguenta ficar perto? Eu me tornei essa pessoa. E eu não entendia direito o que estava acontecendo. Quando você é assim, às vezes tem que ter alguém de fora que tenha coragem para te falar o quanto aquilo é ruim, para te tirar de uma eventual zona de vitimização, que era exatamente o que eu vivia naquele momento. Eu lembro que eu tinha um amigo, Luiz Vicente, talvez ele assista isso, eu vou até mandar para ele, que ele
é uma pessoa muito importante para mim. Ele não era tão amigo na época, você vê. Às vezes, os anjos de Deus na vida não são pessoas que estão próximas a você. Ele era a turma do gargarejo, eu ficava lá, primeira da fila, lá na aula, na sala de aula. E de tanto ouvir as reclamações, teve um dia que eu acho que nem ele estava aguentando. Tipo, minha cara, se tá infeliz, se a coisa tá ruim, então faça algo para melhorar, para de reclamar, porque assim você não vai caminhar na sua vida. Foi quando eu entrei numa autoanálise, minha vida com meu pai, nesse momento eu já morava com ele de novo. Isso, peraí, né? Eu tô falando de início de faculdade, 5 anos passaram, muita coisa aconteceu, reatamos um relacionamento, fui morar com ele para estudar para concurso. Então, português, né? Ou é do meu jeito, ou é do meu jeito. Era mais ou menos assim que o riscado trocava lá. E aí, naquela de sempre brigar, eu falei, bom, se eu tô insatisfeita, realmente eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Foi quando eu tomei uma atitude bastante... É aquilo, né? A gente, agora até olhando para trás, que nem sempre a gente conta essa história, né? Você me perguntou e tá vindo um monte de coisa aqui na minha cabeça. Muito bom. E naquela oportunidade, eu lembro que eu comecei a ver apartamento para alugar. Eu era a típica patricinha da Barra da Tijuca. Lá no Rio. No Rio de Janeiro. Uhum. Morava numa cobertura de frente para a praia. Estudava para concurso. Estava bem confortável. E um belo dia eu não quero mais isso. Mas se eu também não quero fazer concurso, eu sabia que eu ia ter um problema com meu pai. Hoje não, mas naquela época ele era bem autoritário. Tinha que ser do jeito dele. E eu lembro que eu precisei arrumar emprego. Porque, afinal de contas, como é que eu ia me manter dentro daquelas circunstâncias? E eu lembro até hoje que eu arrumei, não foi muito difícil, porque estudiosa. É aquilo, né? Sempre fazendo, não digo network, naquela época nem se falava em network, tô falando de 25 anos atrás, né? 20 e pouquinhos anos atrás. Então a gente vai indo, um bom trabalho sempre leva a boas oportunidades. E eu fui trabalhando no escritório de falências e concordatas, eu lembro. Aliás, sou muito grata ao doutor Alfredo, também hoje já falecido, que me deu a oportunidade de trabalhar na parte das execuções fiscais das falências. Fui. Eu lembro que eu ganhava R$1.100. Nossa. Com R$1.100 eu aluguei um apartamento em Vila Isabel, na ponta do Morro dos Macacos da favela, que é super perigosa. E eu lembro que quando eu fiz a minha mudança, meu pai falava, daqui a 5 minutos volta, não vai aguentar. Né? A vida como ela é, e eu nunca mais voltei. Saiu de uma cobertura de frente para a praia para um pequeno apartamento próximo do Morro dos Macacos. Exatamente. Eu não tinha nada. Eu ganhei um colchão de um amigo, que câmbio não tinha. Pô, R$1.100, não tinha nada. Eu saí, para não dizer que eu não saí sem nada, foram as minhas roupas, eu levei meu travesseiro e meu cobertor. Só, e meus livros. Foi assim que eu comecei a minha vida. Bom, então... E aí, as pessoas às vezes não sabem disso, né? Que vê assim, tem tudo, tem a vida boa, mas a pessoa não sabe dos tombos que a gente leva para chegar a algum lugar. Então, um dos pontos que eu digo que teriam, como a gente conversou, né? Um ponto de inflexão que eu falo para vocês. É claro que às vezes a gente quer a aprovação de pai e mãe, é natural, eu quero também até hoje. Só que não é por causa disso que você vai anular uma vontade que você tem, deixar de viver a sua vida para viver a outra vida de terceiros. Eu entendo, na época eu não entendia tanto, só que a gente vai amadurecendo. Hoje eu entendo melhor meu pai, lógico, até porque se eu estou aqui eu devo a tudo que eu vivi. A gente tem que honrar a nossa história. E não é porque foi um momento difícil que a gente simplesmente vai fechar o olho. Foi dado aquele momento difícil, e claro que não só isso, né? É claro que teve o esforço, teve a continuidade, acabou a história da vitimização, tá na minha mão, eu vou fazer com isso. Eu não posso colocar a minha vida na mão do outro. Exatamente. E aí você vai, né? Exatamente, mudando. porque nesse momento, né, doutora, quando a gente tem que passar alguma dificuldade, né, ou grande dificuldade, são nesses momentos que a gente tem os grandes pontos de inflexão na nossa vida, onde a gente toma as grandes decisões que vão moldar o nosso futuro, né? Exato. Então, então você foi morar nesse apartamento e depois você explicou também que foi pro lado do direito, e quando bateu a vontade gap, de ir né? pro direito e direito tributário. Não, aí é que tá. Como meu pai é tributarista, nesse ponto acho que foi dele mesmo. E não tem o que fazer. Ele é contador, fiscal da Receita, né, economista, ele tem várias formações. Então a veia do tributo... E eu gosto muito de matemática. Boa. Então dentro do direito também, não tinha muita coisa próxima à matemática sem ser tributo. Fazer conta, cálculo, não sei o quê. E eu sempre fiz minhas eletivas na engenharia. Olha que loucura, né? Enfim, até brinco com os meus amigos, né? Nós temos o grupo da faculdade até hoje. Do direito não tem,
pelo menos eu desconheço, mas a da engenharia das eletivas que eu participei até hoje, eu estou no grupo deles, dada, como é que se fala, o rapport, né? A identidade que você tem com o ramo. Então, por ter facilidade com números, o caminho lógico realmente era o tributo. Mas eu costumo dizer que eu me apaixonei pelo direito criminal, que realmente é fascinante, mas eu me casei com direito tributário no final das contas. Veio a história da falência, que foi o primeiro emprego que eu te falei nesse contexto, mas eu queria era mesmo trabalhar com o tributo. Só que depois, aí, vamos imaginar, eu me formei em 2000, eu estou falando de 2005 mais ou menos. Nesse meio tempo é que eu não falei para vocês, né? Antes de fazer concurso para magistratura, eu fui procuradora do município no interior do Rio de Janeiro, não querendo ou não, estava dentro daquele item, só que no município pequeno tem uma hora que você não sabe mais para onde crescer. Foi quando eu voltei para o Rio para estudar para juiz. Legal. E aí foi essa história que eu contei. Mas saí, fui lá, fui advogar o que eu queria fazer, dando cara a tapa, e é muito difícil ou desafiador, eu gosto de dizer, às vezes você entrar em escritório grande ou em escritórios maiores, desde que não seja ou dentro da faculdade quando você é efetivado, ou quando você, de repente, não está no recém-formado, você entrar num mercado de trabalho já com algum tempo de formado, sem experiência naquele setor, é desafiador. Você conseguir, não é impossível porque eu consegui, então se eu conseguir, qualquer um consegue. Então, eu só estou contando porque muita gente fala, mas eu não vou conseguir, porque eu estou aí, não sei o quê. Não tem historinha. Para de inventar história e faz a coisa acontecer. Né? E naquela época eu queria trabalhar com um determinado advogado, não foi fácil, fiquei com ele um bom tempo, eu consegui. É que eu não vou contar essa história aqui porque ela é longa, mas enfim, eu batalhei só para ver as coisas. É que aquilo, né? Olhando por esse lado, conversando com você agora, eu precisei abrir mão de uma estabilidade para fazer o que eu queria. Eu estava lá no meu escritório tranquilinha, né? Queria trabalhar com ele. Primeiro que foi um parto para ele me receber. Eu precisei encontrar pessoas que conhecessem alguém ali para o meu currículo chegar. E aí é aquilo, abre a boca e começa a falar, que as coisas acontecem. E aconteceu, o currículo chegou, fiz as provas, foi incrível, mas na hora da entrevista, o que aconteceu? Ele era amigo pessoal do meu chefe. Conclusão, não fui efetivada. Nossa. Aí agora você imagina, você chegou na beira, você estava indo para onde você queria, mas você só não foi por causa que estava no escritório anterior. Imagina a minha cabeça como é que não ficou. Imagina. Eu não conseguia dormir nem olhar, tadinho. O meu chefe tinha nada a ver com isso, foi uma questão de reciprocidade. Uhum. Mas eu continuei a buscar outros trabalhos, fui para o criminal, trabalhar com crimes contra a ordem tributária nessa época, ganhando menos, liguei para o escritório, não estou mais no escritório do fulano. Não deu 2 meses, eu estava nesse escritório que eu queria estar. Nossa, que legal. Então você tem que fazer as coisas acontecer quando você tem um foco, sem fazer mal a ninguém, obviamente. Trilhando caminhos, eu costumo dizer que insistência é completamente diferente de persistência. Uhum. A insistência é quando você dá aquele murro em ponta de faca. Uhum. É querendo encontrar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Realmente vai ser difícil. A persistência é eu sei onde eu quero chegar. Esse caminho não deu, acha outro. Uma hora você vai chegar. E eu cheguei buscando caminhos alternativos, trabalhei com ele, daí ele foi só ladeira acima, né? Porque dali eu fiquei com ele um bom tempo, foi uma escola incrível, aí depois fui convidada para ir para outros escritórios de advocacia de grandes nomes, e em 2012 eu tive outro problema de saúde, sério, tive uma trombose venosa profunda, estava no escritório bom, quase sendo efetivada como sócia, só que a minha saúde pegou porque eu sempre fui muito workaholic. Quando a gente gosta muito do que faz, você é assim, eu sou, apesar da gente ter aqueles 5 minutos de vez em quando, né? Uhum. Quando a gente gosta muito do que a gente faz, aquilo não é trabalho, aquilo é diversão. E dentro daquele contexto eu tive esse problema, eu fiquei internada há 2 meses, foi bem séria essa situação. Voltei pro ritmo ensandecido de novo, tive a segunda, e eu precisei dar um rumo na minha vida. Aí vem o segundo ponto, né? Foi quando eu pedi demissão desse escritório. Nossa, o que você tinha o sonho, desejo. Depois disso tudo, pedi demissão, mas aí eu comecei a empreender. E eu abri a Bilinha Educação e Consultoria. Hoje, graças a Deus, colhendo os frutos da decisão de lá de trás. Tenho bastantes clientes, amigos. Eu desenvolvi o meu ramo educacional, que é uma das vertentes que eu amo fazer, além de advogar e de dar consultoria, planejamento tributário. Fiz o meu mestrado, fiz meu doutorado, publiquei mais de 20 livros. Nossa. Hoje, inclusive, depois eu estou indo para um evento em que a gente está publicando um novo livro das tributárias com elas, né, que são um livro de tributaristas mulheres. Parabéns. Tem muitas mulheres incríveis aí que tratam do assunto e é que às vezes não tem tanta voz. Então a gente tem um movimento
que é o MT, Mulheres no Tributário, que leva a voz das mulheres também nesse ambiente altamente masculino que a gente vive, né? Então, você vai desenvolvendo, como eu te falei, tudo isso, abrindo mão de uma coisa, dedicando a outros clientes, foram vindo, os parceiros foram vindo. Tive um convite para compor o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, num momento muito bacana da minha carreira. Para a felicidade do meu pai, eu voltei para o cargo público. Mas foi incrível, né? Eu estava ali na posição de julgadora, né, de um órgão administrativo. Para quem não sabe, o CARF é o órgão de segunda instância administrativa que julga os processos administrativos fiscais federais. Por exemplo, alguém vai ser notificado de um auto de infração de imposto de renda. Um dia, podia ser que eu julgasse o seu processo. Que chega lá, depois de uma análise prévia, chega lá no CARF para dizer quem tem razão. Se é o fisco ou o contribuinte, eu lá fiquei bastante tempo. Então, para o pessoal entender a linha do tempo aqui. Então, para ver se também foi o meu entendimento. Você saiu do escritório que você desejava, montou a Belin Educacional e foi convidada também para participar do CARF. É isso? Isso. Em 2012, então, eu abro a minha empresa para empreender como professora, não somente, né? Hoje eu dou aula em várias universidades, como você citou, a FGV, a PUC, USP, BMEC, enfim. Uhum. Mas eu também desenvolvi o meu negócio educacional. Hoje eu tenho os meus cursos, a gente tem alguns planos para o ano que vem. Enfim, que aí, por enquanto, é mistério mesmo, porque ano que vem teremos algumas surpresas na Belin Educação. Mas não era só isso, né? A educação te dá alguma autoridade, sim, mas acaba que o dinheiro mesmo não vem da educação. Vem do planejamento tributário, de uma defesa, de um auto de infração que você defende, ou eventualmente, sei lá, de um planejamento tributário, de um êxito de uma ação que você entra. Então não dá para largar tudo que eu lutei e fingir que aquilo não existe. Então, você vai criando notoriedade. Eu tenho os meus clientes desde então, parcerias com escritórios de contabilidade, com outros escritórios que não fazem tributário, ou mesmo com os que fazem. Porque às vezes você faz uma coisa, eu faço outra. Só que os nossos conhecimentos são o quê? Complementares, Complementares, né? E se somado fica melhor do que um brigar com o outro, que é uma coisa que, graças a Deus, as pessoas que estão perto de mim têm essa mentalidade. Não é competição, é colaboração, ainda que dentro da mesma área. Né? E aí a gente vai desenhando. Isso foi mais ou menos em 2017 para 2018, mais ou menos, aí que veio o convite. Para o CARF. Para o CARF. O CARF, ele é concurso, só que é um curso diferente de provas e títulos. Você tem que fazer análise de currículo, indicação, é nomeado por alguma entidade de associação. No caso, eu fui nomeada foi pela Fiesp, foi em São Paulo. Legal. A Fiesp notificou e você passa por um processo seletivo, como se fosse ministro supremo. Uhum. Né? O presidente vai lá, indica, passa pela sabatina, tem todo um contexto, você vai ou não vai. No CARF é mais ou menos assim, é indicado, tem todo um processo de viabilidade, de currículo, blá, 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 passa por uma lista, daquela lista é escolhido, vai lá o secretário de Fazenda, no caso o ministro da Fazenda, na época foi o Paulo Guedes, e aí o seu nome é aprovado ou não, e fui, e lá fiquei até janeiro desse ano. Nossa, então, e eu sei um pouquinho depois dessa do CARF, história, né? Mas conta pro pessoal, e como que foi para tomar essa decisão? Porque, por exemplo, eu acredito que muitas pessoas gostariam de estar na posição que você estava ali no CARF, né? E porque qual foi o ponto de inflexão, ou como você tomou essa decisão de sair ali do CARF e empreender mais a fundo ainda? Então vamos lá. O CARF, ele não tem valor de remuneração. Muita gente acha que é igual ao juiz, não é. Não é horrível, mas também está longe de ser um cargo que vai resolver a sua vida. Então, como eu fui empresária, tinha minha empresa de educação e outros negócios, eu sempre me programei para não depender de emprego. Aí você vai, é aquilo. Meu pai, ele tem a função pública, hoje ele é aposentado, maravilha. Mas o exemplo dele me fez pensar de forma diferente. Eu não quero depender disso aqui para viver. Eu preciso ter múltiplas fontes de renda para fazer o que eu quero. Um valor para mim muito grande, Romualdo, é liberdade. Eu não gosto de estar presa. Quando algo começa a me prender, aquilo começa a me incomodar. E por que eu estou falando isso? Porque foi um dos pontos que me fez pedir a exoneração do cargo. É incrível, é? Você está em posição de destaque, sim. Te dá autoridade, sim. Quantas vezes saí em jornais de veículo por causa de voto que você dava, seja favorável ou não ao fisco ou ao contribuinte. Muita gente te chama para dar palestra aqui, palestra ali, não sei o quê. Realmente dá autoridade. Fruto daquilo que eu venho construindo ao longo do tempo. Aquilo ali, então, foi mais uma pedrinha que você vai colocando
para atingir um certo grau de autoridade dentro daquilo que você faz. Então, foi incrível, maravilhoso, mas chega um ponto que o fator liberdade começou a pegar. Porque é a carreira que a gente constrói, né? Quase 25 anos ali. Quando você está na crista da onda, eu não posso assinar um parecer, eu não posso advogar nas minhas ações, eu não posso fazer planejamento tributário, porque ou está no cargo público e ponto, você... É claro que eu podia dar aula, eu posso ter minha empresa de educação, eu podia ter meus outros negócios que não fossem jurídicos, mas a advocacia eu tive que abrir mão durante um tempo. Durante um tempo foi bom. Só que depois daquele tempo começa a pesar e fala, opa, não dá mais. Ou você se conforma que não vai ter aquilo, para de reclamar e fica, ou você, de novo aquele negócio, ou toma uma decisão, porque a vida é assim, não dá para ter tudo o tempo todo, e vai fazer outra coisa. Foi quando, então, eu tive um burnout sério também ano passado. Eu fiquei internada durante um tempo. A saúde, de novo, presta atenção, viu? Não vai ficar doente para tomar decisão. No meu caso, eu já sei como o meu organismo funciona. Dali os recados, né? Eu tive esse processo de exaustão. Eu precisei ficar afastada do cargo um tempo, por conta da saúde, logicamente, e foi o momento que eu tive para pensar na minha vida. E do quanto aquilo ali foi bom e do quanto aquilo ali ainda seria bom. E eu costumo dizer também, até para você refletir, que o que nos trouxe até aqui pode não ser o que nos vai levar até o próximo passo. E exatamente foi esse muita minha reflexão comigo mesmo no final do ano passado. E aí eu pensei, eu refleti, coloquei os prós e os contras e percebi que eu não dependia daquilo para viver. Então por que eu não queria? Aí é um pouco de ego, sabe? É o poder, é o cargo, é a extensão. E eu não tenho vergonha de dizer que às vezes a gente se confunde com o próprio cargo e esquece de quem você é. Então foi o momento que eu falei, opa, o cargo é o cargo, a Renata é a Renata. Eu estou aqui, eu não sou isso. E foi a melhor coisa. Às vezes é difícil você reconhecer para você mesmo essas coisas. E quando eu assinei a minha carta, eu dei essa notícia, inclusive, em sessão pública, e eu percebi que aquela notícia e nada foi a mesma coisa, sabe aquelas coisas que você acha assim, opa, não sou insubstituível, porque se eu não quero, vai ter alguém que quer, e tá tudo maravilhoso. E a gente começa a pensar de novo mais em você, porque é a metáfora do avião, né? Não tem como você ajudar quem quer que seja sem que antes você seja ajudado. Não tem como você botar a máscara primeiro em um, quando você não se salvou, porque você não vai salvar nem a si próprio nem o outro. Então não é ser egoísta, é saber o momento de querer servir e o momento de ser servido. E chegou o momento de eu tomar atitude pela Renata e não por conta daquela circunstância gerava para mim. Eu assinei a carta, montei meu escritório, né? Agora a gente está com um andar quase inteiro lá em Alphaville. O escritório não só de tributário, né? A gente está agregando outras agora atividades. Agora a gente vai ter a parte imobiliária por conta, vamos chegar lá, né? De como chegou os investimentos. A gente tem a parte de planejamento patrimonial e sucessório, por conta eu trabalho muito com o agronegócio, então uma demanda do agro gerou os planejamentos tributários também na parte de sucessão patrimonial em vida. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Legal. Por conta da reforma tributária, né? E a parte civil, contratual, societária, M&A, o equity, venda de empresas. Então, como diz o Paulo, o céu não é o limite, porque existe todo o universo, né? Então, tem um bocado de coisa aí pra gente trabalhar. E teve uma... Então, nessa sua transição, né, do CAR, foi por causa de, mais uma vez, por causa da saúde. E dali, mas assim, você teve processo de mentoria, alguém que, por exemplo, te orientou nesse processo, ou alguém que você se inspirou para falar, peraí, eu posso sair desse caminho e ir para um outro caminho. Qual foi o papel de um mentor nesse processo? Teve algum mentor? Tiveram sim, alguns. Que veja bem, gente, essa história de mentoria, na verdade, a gente vem de uns 4, 5 anos para cá, isso está mais latente do que um dia foi. Vamos voltar lá, né? Eu sei que tem muita gente nova aqui que não vai lembrar disso, mas enfim, no meu caso, há 25 anos fazendo isso, lá no comecinho da faculdade tinha essa história de mentor. Você contou muito, você tinha uma pós-graduação, um professor que te ajudava ou outro. Não tinha ninguém para te ensinar o caminho. Isso é uma coisa que veio com o digital. Né? Principalmente depois da pandemia. Eu acho que aumentou mais ainda a característica do mentor
Porque antigamente era consultoria que se falava muito. Uhum. Tem hoje, é o que eu faço, inclusive. Mas a mentoria é diferente de consultoria. É trilhar um caminho ou evitar que você chegue num lugar diferente sabendo que ali vai dar errado. Uhum. Que aí vai, mas sabe que vai dar errado. Por que você não pode encurtar um pouco o caminho da pessoa para que ela seja mais assertiva no resultado? Esse é o papel do mentor. E eu lembro que em 2020, quando começou a pandemia, né, muita coisa na minha vida mudou, principalmente no meu negócio educacional. Eu não tinha mais o físico. E eu sempre fui avessa, gente. Essa história de Zoom, de virtual, eu achava que o olho no olho que era importante. Esse negócio de virtual eu achava que não prestava. Bem tradicional. Uhum. E eu precisei me adaptar. A FGV implementou o Zoom e todas as outras, era o Meet, era não sei o quê, e aquele monte de coisa que a gente sabe que vive com isso hoje. Eu costumo dizer até pro Paulo, que eu penso mais tempo dentro do Zoom do que fazendo qualquer outra coisa, que é reunião em tudo que é lugar. A gente tem cliente no estado inteiro, na federação inteira, inclusive no exterior. Então, a gente fica ali sentado, fazendo um zilhão de reunião, isso otimiza tempo. E hoje, eu tenho plena convicção de que realmente é a melhor solução. Mas precisou ter uma pandemia para eu e muita gente mudar o modelo de pensar. Nisso, eu conheci Vitor Damasio, que mudou o meu negócio. Vitor Damasio, ele trata de mentores, por isso que eu estou falando dele, né? Ele tem um programa chamado Vida de Mentor. Quando, então, eu fui buscar o que é ser mentor. Por mais que eu fizesse isso no meu dia a dia sem saber que era aquilo que eu fazia, eu fui criar uma metodologia própria para os meus alunos. Aí eu lancei, de fato, uma mentoria tributária, que é a tributarista de valor, para advogados que querem acelerar os seus resultados no período de um ano. Às vezes até alguns fazem parceria ou trabalham comigo, então isso potencializa a realidade deles também. E isso foi um momento bacana. E isso foi o Vitor que me trouxe no negócio. Paralelamente a isso, eu conheci o Júlio Pereira, que me ajudou bastante no meu autoconhecimento. Gente, não adianta você ser o pica das galáxias naquilo que você faz se você não tem controle de si mesmo. O autocontrole emocional, eu era muito explosiva, qualquer negocinho era pavio curto, e isso me prejudicava muito em qualquer coisa da minha vida. Então eu comecei a olhar para dentro também para entender quem é Renata, as minhas crenças, o que limitava o meu crescimento, o que eu podia potencializar que já era bom, e eu comecei a me autoanalisar. E foi um divisor de águas, sem sombra de dúvidas, que aí que eu comecei a descobrir a história da identidade, as crenças de merecimento, a separação dos meus pais lá de 25 anos atrás, aquele monte de coisa que te impede de caminhar por uma coisa que não é sua, e eu entreguei cada crença para o seu dono, entendi quem eu era e comecei a ter posições mais assertivas. Isso é libertador. Não é fácil, é desafiador e dói, mas todo o crescimento está na zona de conforto? Não. Está na zona de crescimento, e aqui vai doer, mas você vai colher os frutos do resultado daquilo que você está fazendo, como eu estou colhendo os meus agora. Exatamente. Uma parte da colheita também dos resultados, ela ajuda a gente a diversificar a nossa visão de mundo, né? E também dos nossos próprios investimentos, né? Não tenha dúvida. E dali, a gente vai falar um pouco sobre também as questões tributárias do mercado imobiliário, mas vamos falar assim, por que você decidiu também virar uma investidora imobiliária? É aquela tal história, né? Nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta. É claro que você tem a sua atividade profissional, aquilo que você trilhou para viver, seja, no meu caso, a advocacia, mas não adianta, a gente tem que se planejar. Todo mundo um dia fica velho, todo mundo um dia vai querer parar de trabalhar e viver um pouco mais a vida. Só que você não vai esperar ter 70 anos para fazer isso. Eu, pelo menos, não quero. Então, para isso, eu tinha que fazer alguma coisa em algum momento para poder ter a vida que eu queria no futuro. E o imóvel, para mim, é aquilo, cada um tem a sua forma de investir. Na minha opinião, pelo menos o imóvel ele está lá, ele é tangível. Ele pode até perder valor, mas ele está lá. Na pior das hipóteses, você mora, você vende, você aluga. Eu não sou de fortes emoções de bolsa de valores, até tenho um negocinho ou outro para diversificar, mas não é o meu foco. Meu pai, por outro lado, é o cara da bolsa. Ele acorda já com os gráficozinhos lá na frente dele. Mas cada um tem o seu perfil. Eu não tenho esse perfil. E os imóveis, então, por dar segurança, de ter uma eventual locação, ou às vezes você pode calhar de ter a sorte, como eu tive, de comprar imóveis em baixa com alta lucratividade ao longo do tempo, então você aumenta indiretamente o seu patrimônio. Mas é aquilo, né? São escolhas que a gente vai fazer com estudo de mercado, é igual construir.
Cimento e tijolo é o mesmo preço, seja de alto padrão, seja casa popular. A questão é o local, onde é que está, estudo de viabilidade, o que você vai fazer com o seu dinheiro. Na vida não é diferente. Então, a minha forma de ter uma vida mais tranquila, ela nasce com o investimento imobiliário. Eu lembro que eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que fala exatamente, tudo bem que num contexto americano completamente diferente do nosso, mas embora o contexto americano seja diferente do nosso, a parte imobiliária é igual a qualquer lugar do mundo. E eu sempre tive essa viés de comprar um negocinho aqui, ou uma cota ali, para tentar. Hoje eu tenho minha empresa patrimonial, onde eu tenho os meus investimentos, e assim vai te dando mais segurança para não depender tanto dos outros, porque você sabe que você tem um plano B. Se tudo errado ali, você não morre de fome. E aí você vai tendo mais liberdade, de novo, meu valor, para ter o cliente que eu quero. Não é o cliente que vem, é o cliente que vem desde que eu queira atendê-lo. Não ficar refém de preço, porque eu não vendo hora, eu vendo transformação. E se o meu cliente ela não tem essa noção, talvez ele não seja o meu cliente. Exatamente. Então, os imóveis eles vêm aqui para dar uma tranquilidade. Não tenha dúvida. Para que você exerça a sua profissão, tenha tranquilidade para poder escolher o cliente ideal, né? E não atender qualquer cliente. Então, os imóveis eles vêm para compor essa parcela do seu patrimônio, né? Então, e muitas pessoas, né? 90% dos maiores investidores do mundo tem uma boa parte dos seus negócios no ramo imobiliário, porque ele é uma reserva de valor, né, o imóvel, né? Então, ele, no curto prazo, eventualmente pode perder algum tipo de valor, mas no médio e longo prazo, eles são itens muito lucrativos, né? Exato. Então, doutora, e hoje, quais tipos de imóveis que você tem dentro dessa carteira patrimonialista da senhora? Hoje a gente está acumulando mais imóveis pequenos. Legal. Vamos lá. Hoje, porque o momento do mercado é esse, eu não sei se no futuro será, como no passado não foi. A gente tem vivido ao longo dos anos transformações significativas no nosso negócio e na economia como um todo. Quem diria que o Uber ia existir e acabar com o táxi, ou pelo menos ia concorrer com ele? Porque era monopólio. Antigamente era telefone em casa, ninguém ligava para celular. Hoje a gente sai de casa sem roupa, mas não sai sem o celular na mão. Então a gente está vivendo esse mecanismo de transformação. E na vida não é diferente. Hotel, Airbnb. Então, a tendência é crescer esse lado. Por isso que eu trouxe o contexto para chegar no Airbnb. Aqui em São Paulo, hoje, tem uma demanda muito grande. Não só em São Paulo. Eu dei o exemplo dos investimentos que a gente vem fazendo agora. Para pegar pequenos flats, ou mesmo os estúdios, né, que é o nome que dão, justamente para locação ou para estudante, ou para empresário. Porque São Paulo é hub. Nem todo mundo mora aqui. Às vezes trabalha de segunda a sexta e vai para sua casa, ou vai viver com a sua família em outro lugar. E São Paulo acontece muito isso. Então o executivo ele quer o quê? Tranquilidade, ele quer conforto, mas ele não precisa de um imóvel de 150 metros quadrados para ele viver sozinho. E ele nem vai ficar lá dentro, porque ele está dentro da companhia. Então esse contexto, muitas imobiliárias e mesmo construtoras, inclusive a nossa, já percebeu esse movimento. Uma das precursoras foi a Vitacom, a gente é bastante investidor nessa companhia, e a gente vem comprando alguns, principalmente em momentos adequados, né? Porque a gente sabe que até para fazer um investimento existem momentos muito bons, os mais ou menos é aquele que não é muito bom, mas entre nada e alguma coisa, vai naquele mesmo. Então a gente tem algumas ofertas, né, de investimento, mesmo antes da planta, que a gente consegue fazer investimentos mais assertivos, seja para alocação, renda passiva, seja para vender e ganhar mais dinheiro e reinvestir. E assim a coisa vai fluindo. Começa com um, daqui a pouco você tem 2, daqui a pouco você tem 3, e aí vai te dando mais tranquilidade. Então hoje o nosso foco é esse. Perfeito. Então o foco é em pequenos imóveis compactos, né? Como a demanda de São Paulo, né? 89% dos imóveis vendidos em São Paulo são até 45 metros quadrados. Exato. E então, e naturalmente não é só imóveis que são vendidos, são vendidos porque tem pessoas querendo comprar ou morar, na verdade, né? Então, e aí principalmente, pelo que eu entendi, são de short stay, né? Para curta duração. É perfeito, que é uma tese, é uma tendência que ela vem se solidificando cada vez mais aqui em São Paulo, né? E é muito lucrativo, né? Tem estúdios, às vezes,
que Bem costumam pequenininho. render um valor muito maior É verdade. do que uma locação longa, né? E você falou que tem uma empresa patrimonialista, né, que coloca esses imóveis. Então, conta pro pessoal qual que é a estratégia. Em vez de ele colocar numa pessoa física, que tem muita Sim. gente que está com uma quantidade Uma enorme de é. imóveis na pessoa Vamos física, lá. e colocar numa pessoa jurídica, já entrando também Vamos lá. na questão A tributária. legislação brasileira, tem muita gente que acha que é fraude, coisa e tal. Tem coisa que é fraude mesmo, mas não é o caso desse exemplo que eu vou dar. Existe uma legislação que trata da administração de imóveis próprios. Quando, então, você integraliza o seu patrimônio dentro de uma pessoa jurídica. Porque a gente tem duas formas de viver a vida. Dentro de uma companhia que é abstrata, que é uma pessoa jurídica, ou na pessoa física, daquele que somos aqui. Você vai lá e compra o seu imóvel, é seu. Mas você também pode comprar um imóvel dentro de uma pessoa ou transferir a ela. São várias formas de você ver o negócio. Por que começou esse movimento? Perceba que planejamento patrimonial não é novidade. Isso já existe há 1900 antigamente. Só que agora está mais popular. O que, de repente, poucos sabiam, aqueles que tinham mais capacidade contributiva para pagar bons advogados. Então, o grande montante aqui é o tributo. E não é só o tributo. E também a proteção patrimonial. É claro que ninguém vai botar imóvel na pessoa jurídica, vai fraudar desde todo mundo e não querer pagar funcionário. Não é assim. Eu estou falando com pessoas que tenham idoneidade, blá, 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 né? Porque tem a galera também que faz do mal. Aí não é disso que eu estou falando. A gente está falando dentro de um planejamento. Eu comprar muitos imóveis na minha pessoa física, eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso. Agora, se a minha intenção é vender ou locar, talvez não seja interessante mantê-los numa pessoa jurídica. Perdão, na minha pessoa física. Por quê? Se eu estou recebendo dinheiro de venda, eu estou pagando 15% sobre o meu lucro imobiliário. Se eu estou recebendo aluguéis, eu estou pagando na pessoa física até os 27,5% dentro do carnê-leão que eu tenho que recolher daqueles lugares que você pagou para mim do meu imóvel. Então, eu tenho 15% de ganho patrimonial na física, se eu vender, pagando ao fisco a título de imposto de renda, ou eu vou pagar também o IR da locação até os 27,5% dentro da tabela progressiva. É assim que funciona. Ah, mas na pessoa jurídica eu não vou pagar tributo? Vai. Só que você vai pagar menos. Né? Imóveis próprios não podem estar no Simples Nacional. Então, não é um regime tributário que você pode escolher. Então, você tem ou o lucro presumido ou o lucro real. Se não for em decorrência do volume de patrimônio, porque empresas que tenham mais de 78 milhões de faturamento ano são obrigadas a estar no lucro real. Então, fora dessa circunstância, que é muito dinheiro, né? A gente não está, de repente... Pode ser que vocês tenham essa soma, mas já sabe que tem que estar no lucro real. Mas se não está, o lucro presumido é a solução ideal. Porque você paga uma fração da sua receita. Então, se eu estou recebendo uma locação, eu não vou pagar 27,5%. Eu vou pagar, no máximo, 11%. Depende, né? 11,33% mais ou menos, que é o valor da receita de locação numa pessoa jurídica. É melhor pagar 27 ou 11%? 11, menos da metade, né? E às Então, vezes o pessoal fala, e às vezes, né, doutora, o pessoal fala assim, não, mas eu não vou fazer uma pessoa jurídica porque eu tenho que pagar a contabilidade. Meu amigo. Ai, gente, aí é aquilo, de novo, o cara mentalidade. não faz conta, né? Aí é aquilo, na hora da conta que você faz, um contador, ele vai te cobrar um salário mínimo, dependendo, ou um pouco menos, dependendo do seu movimento. Se você não tiver um movimento muito grande, se você conversar, chega ali... Meio salário. Meio salário, 800 e pouco, sei lá, você negocia. Agora, se você tem um certo volume de locação, certamente não vai, nem trabalho, tem condições, né? Porque todo mundo... Aí uma coisa que é importante, se você quer ser remunerado, você tem que remunerar. Sim. Se você não quer que te peçam um desconto, não peça. Porque normalmente o seu cliente é reflexo de você mesmo. Então fica aqui uma reflexão aí para vocês. Ah, mas todo mundo me pede desconto. Você já parou para pensar que você faz isso? Para de fazer, que você vai ver que num período médio, curto de tempo, talvez mude o perfil do seu próprio cliente. É uma coisa que eu não acreditava até começar a viver e eu falei, realmente, funciona. Se funciona para o outro, o máximo que vai acontecer é não dar certo. Você tenta. Mas não adianta tentar uma vez, né? Isso aí também demanda um tempo e persistência, como eu falei, para você chegar a algum lugar. Então, dentro desse viés, você tem entre 11 e 27, não tem cabimento, né? Só isso já valeu. Ó, só essa dica aqui
Já valeu o Já valeu podcast. todo o programa. Todo o programa. É o programa, me perdoa. Não, que isso. E tem coisa até melhor, mas eu quero vender. Eu comprei o imóvel a 500, agora ele vale 1 milhão. Se fosse na física, 15%. 75 Se mil. for na jurídica, dá 6, alguma coisa. 6, alguma coisa em cima do ganho de capital ou em cima do ganho. total? Do ganho. Então, menos da metade Menos também. da metade também. Menos da metade. E o pessoal tem essa impressão, né? Porque às vezes você foi procurar aquele contador muito baratinho que ele não sabe exatamente Talvez ele não conheça. Ele não conhece o planejamento, a estrutura. Né, a estrutura. E dali você acaba perdendo muitas oportunidades porque você está com medo de regularizar a sua receita e pelo contrário, você pode regularizar tranquilo. pagando muito menos. Não, uma coisa que é importante também é o ITBI, que a gente também não pode esquecer. Nem tudo são flores, né? Sim, vai ter que transferir para... Você vai ter que transferir. Se tiverem na física, tem que integralizar. Você vai ter que pagar aí, dependendo do município. Lembra que o ITBI é um tributo municipal? Então, você vai pagar na proporção da onde o seu bem está. Aqui em São Paulo, salvo engano, são 3%. Então, você vai ter que pagar, não tem muito o que fazer. Se bem que tem aquilo. Aí, falando como advogado, existem teses para postergar esse pagamento. Só que aí eu preciso de um juiz para dizer que eu posso registrar sem pagar. Então, se você tá e quer correr esse risco, procure um advogado. Eu consigo várias liminares aqui em São Paulo nesse contexto. E embora, na minha percepção individual, essa conta ela vai chegar. Então, quando o cliente ele sabe disso, mas ele quer fluxo de caixa, sabendo que no final a conta vai chegar, tá tudo maravilhoso. Eu só não concordo com algumas assessorias que vendem a tese como se não houvesse amanhã. Porque o Supremo ele vem entendendo em algumas situações que talvez esse valor não devesse pagar o ITBI, mas foi num caso completamente isolado desse contexto. Eu duvido que o Supremo vai mandar essa decisão para essa realidade. Então, tipo, hoje a gente até ganha, dependendo do juiz, né, e da forma de decidir, pode ser que você ganhe a postergação. Mas, por outro lado, também, se o Supremo mudar de ideia, o que eu acredito que vai acontecer, provavelmente esse ITBI ele é devido. Então, tem que entender a estratégia da companhia. Quando é 1 ou 2 imóveis, dependendo do valor, não vale nem a pena contratar o advogado, que vai ser mais caro do que o valor que você está deixando de pagar. Então, é ser inteligente. Como eu falo, é fazer conta. E ver o que você está ganhando de contratar um advogado, do custo que você está deixando de pagar, dos juros que você pagaria no futuro. Então, é estratégico. O que é bom para o Romualdo pode não ser bom para outra pessoa. Então, não é porque o colega fez que você tem que fazer também. Senta com um profissional que tenha conhecimento sobre a matéria, entenda a situação dele para dar o diagnóstico. É igual o médico. Burnout para um é tudo burnout? Não, cada um tem uma função. Um remédio, eu sou alérgico a um monte de coisa, eu não posso tomar um monte de remédio, talvez você possa. Então, cada indivíduo é um organismo vivo, cada empresa, cada estrutura. Pode ser que eu queira me planejar em vida da minha morte, e eu já queira deixar dentro dessa patrimonial o quê? Para os meus filhos, para ninguém se matar depois que eu morrer. Então, eu ainda posso fazer, agregado a um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório, reduzindo a carga tributária de uma eventual morte, porque até para morrer você paga imposto, né? Que tem aqui o imposto sobre transmissão, causa mortes e causa doação, que pode chegar até 8% do valor herdado. Hoje em dia, é aquilo, a reforma tributária está aí, né? Já falando um pouquinho dela. Agora entra em vigor vamos ver se vai ser assim, né? Teoricamente, 1º de janeiro de 2027, principalmente por ITCMD. Hoje a gente tem uma carga fixa ou progressiva, dependendo do estado, é um tributo estadual. Aqui em São Paulo ela é fixa de 4%, no Rio de Janeiro é progressivo de 1 a 8%, dependendo do valor do imóvel. Então, às vezes, tem estados que é melhor você estar. Porque se o cara tem uma grande fortuna, é melhor pagar 4 aqui do que 8 lá. Ou não digo grande fortuna, um imóvel de um valor mais considerável, vamos botar assim, que eu nem saberia te definir o que é, dentro do Brasil hoje, uma grande fortuna. Enfim, é desafiador esse contexto. Então, a tendência com a reforma é obrigar todos os estados a criarem uma progressividade. Então, muita gente procura a gente também para fazer um planejamento sucessório, planejamento patrimonial com sucessão, porque hoje eu sei que é 4. Daqui a 2 anos pode ser 8. E aí já faz essa antecipação. E aí você faz tudo legal, lícito, lindo e maravilhoso. Porque a lei que rege o fato é a lei da ocorrência do fato gerador. O dia que o decúgio morrer, pode ser que seja 20%. Vai pagar 20%. Hoje eu sei que é 4%. Aliás, você planeja para isso. Aliás, tem um projeto de resolução lá no Senado Federal para duplicar essa alíquota para 16%. Nossa. Não acredito que isso vai passar agora, talvez no momento futuro. Mas hoje é 4%, em São Paulo.
Aí tem outros estados, aí vai variar, tem que fazer conta quando é progressivo e coisa e tal. Então, também pode ser interessante do ponto de vista, já pensando Estratégico, né? numa estratégia, porque pagar vai pagar, a questão é quanto. Então, doutora, com relação agora que a gente já entrou também na questão da Da reforma reforma. tributária, e o governo vem divulgando que eles estão tentando, o imposto não vai ter muitos efeitos, a não ser em grandes valores de imóveis, né? Mas tem as associações, como a Abrainc, por exemplo, né, que falam que não, os preços para o mercado imobiliário, eles vão ficar maiores, né? Os encargos para o mercado imobiliário Vou vão ficar explicar maiores. isso para você. Nem tudo é só tributo, né? O tributo, ele é uma parcela da composição do meu preço. Uhum. Quando a qualidade de incorporador, como eu sou investidora também, né, sou sócia do Paulo, na incorporadora dele, então não é só o valor, eu sei quanto custa para construir e os impostos que eu estou pagando. É natural que o empresário coloque o valor do tributo na composição do preço. Então, se eu estou aumentando a tributação, quem que vai pagar essa conta? O consumidor final. Então, não é muito. O raciocínio ele é linear. É só se colocar na posição do empresário. É natural que. Claro que eu não preciso colocar ali o tributo se eu não quiser. Mas se você é empresário, está ali vendendo um produto ou um serviço, na hora da quantificação daquilo, quanto custa o meu mandado de segurança, um planejamento tributário, eu vou levar em conta quanto que eu estou pagando de tributo ali. Uhum. E aí você precifica. Então, quando você tem uma reforma tributária que estão se dizendo que não vai aumentar a carga, ela vai aumentar sim para alguns setores. E o setor que mais vai sofrer é o setor de serviços. Empreiteira, construtora, não estou falando de produto ainda, né? Produto é uma outra coisa. Então, o setor de serviço, por quê? Além da carga federal, que eu acabei de dizer aqui, que se a gente pega uma construtora, pode estar no lucro real ou no lucro presumido, como eu falei, Simples Nacional até poderia, incorporadora não, é só lucro real ou presumido. Então, não estou falando de tributação de renda, porque continua igual, mudou. Uhum. Pode ser que mude isso no futuro, mas por enquanto é aquilo ali. Quando você vai para o consumo, o construtor, ele paga uma coisa chamada ISS, porque ele presta um serviço para alguém. O ISS é um tributo municipal. E a alíquota que você paga é de 2% a 5%. Maravilha? Uhum. Com a criação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, eu estou conjugando esse ISS aqui mais o ICMS dos produtos, que nos estados é o ICM, que você vai pagar, e tem alíquota de tudo que é tipo, dependendo do produto. Normalmente é ali gerando em torno de 18% a 20%. Claro que tem os beneficiados, tem alíquota zero, tem isenção e coisa e tal. Mas ali, daqueles que são tributados, vamos botar ali uma alíquota média de 18%. Mas tem produto que é 30 e blau, tem produto que é 80 e pouco. Estou botando uma média aqui. Então, a ideia do governo é simplificar a arrecadação, porque o ICMS é uma loucura. São 27 estados falando da mesma coisa de forma diferente. Então, no final, você parece que tem 27 tributos diferentes. Então, para o tributarista, para o contador que faz esse meio de campo, é um inferno. Aí tem diferencial de alíquota, aí a alíquota que é no seu estado, no meu estado é diferente, aí aqui eu tenho um benefício, no seu não tem, aí começa a guerra fiscal, um estado brigando por empresas dentro do meu território, aí começa aquela loucura. É o nosso panorama, é a vida que a gente tem. Vamos simplificar esse negócio? Vamos criar um tributo só. De competência, continua do estado e do município, dentro da sua Constituição, mas é a União que administra. Vamos simplificar esse negócio, é uma guia só, e vamos ter uma alíquota única. É muito lindo no papel. De 26,5%. Quanto que o estado mesmo cobrava? Quanto que o município cobrava no máximo de você? 5. 5. Agora você tem quanto? 26,5. 26,5. É claro que eu incluí aqui o CBS, né, que é a contribuição de bens e serviços. Mas se fosse no lucro presumido, você teria 5 mais 3,65 do PIS e da COFINS. Você tinha 8,65. 8,65 para 26,5, o que você acha que vai acontecer? O preço vai subir. Você não precisa nem fazer conta. Vai passar, é só olhar para o número. Vai ter que repassar. Mas, como não existe moço grátis, eu vou suportar essa carga, empresário? Não estou dizendo que todos os empresários vão fazer isso, mas eu, na qualidade de empresário, é óbvio que eu vou embutir no preço do meu produto. E se eu estou embutindo no preço do produto, o que vai acontecer? O produto sobe. Vai ficar mais caro. E certamente o poder de compra, como a nossa moeda não está evoluindo com o aumento do poder de compra,
pode ser aí que principalmente a população de mais baixa renda acabe saindo, para variar, mais prejudicada. É bem complexo, né, doutora? Porque... Fui clara? Ficou claro. Eu entendi. Vai aumentar uma alíquota de 8,33 só para não ficar tanto técnica para todo mundo me entender. 26,5. Então, assim, e aí tem aqueles abatimentos, né, que o governo está calculando, e aí as associações que o governo fala que vai dar 40%, aliás, talvez. Ainda vou te dar mais uma notícia que foi recente. Foi hoje que eu li isso. A Câmara, na verdade, o Senado, que provavelmente estão agora avaliando se vai ficar 26,5 mesmo. Porque foram tantas as isenções da última votação na Câmara, da história das carnes, que o pessoal falou, muita cesta básica, um monte de coisa que foi tirando. Mas é aquilo, né? Se você tem muita isenção, em um canto, alguém vai ter que ser onerado. Uhum. Ou vai aumentar a carga. Então já teve uma análise do IPEA recente de que do jeito que está, a carga mínima vai ser de 28, que é a maior carga tributária sobre o consumo do mundo. Absurdo, Hoje a maior carga é da Hungria com 27%. Pelo menos o Brasil vai ficar em primeiro lugar, né? Vai. É duro, não sei se isso vai acontecer, tô te dando uma projeção, né? Mas se da Hungria é 27, né? Aqui 26,5 a gente já tá ali do lado de uma das caras. Bom, doutora, a conversa tá muito boa, a gente teria assunto para horas aqui. E passou rápido. Passou muito rápido, mas eu agora, entrando nessa reta final, gostaria de, se você voltasse a 25 anos atrás, por exemplo, que no seu começo de carreira, né? Você mudaria alguma coisa? Eu acho que o que eu sou hoje é o resultado da minha história, então não mudaria absolutamente nada. Porque se eu sou hoje a pessoa que eu sou, com todos os prós e os contras, são pelas histórias que a gente viveu. Talvez se alguma história fosse suprimida, eu não estivesse na situação que eu estou hoje. Então eu não mudaria absolutamente nada. Perfeito, eu compartilho desse pensamento também. Então, muitos daqueles momentos difíceis que a gente passou, né, eles foram necessários. Uhum. Né? Aquela história de você mudar lá pro Morro dos Macacos, né? Tudo isso foi construindo a doutora Renata Bilin hoje, né? Como a gente já falou, uma das maiores tributaristas do Brasil. E nessa reta final agora, eu gostaria que você passasse um recado aqui para nossa audiência de qual a sugestão que você dá para aquelas pessoas que estão começando no mercado imobiliário ou no mercado de direito, enfim. Tudo o que for, né? Qual que é a sugestão, qual que é a dica que você dá para essas pessoas para que elas tenham sucesso na sua carreira? Existem 3 pilares na minha vida que mudaram e vão continuar mudando a minha essência. Eu costumo dizer que se eu quero atingir resultados diferentes, eu tenho que buscar realidades diferentes. Isso perpassa pelos seus hábitos. Mude hábitos. Hábitos são moldáveis. Se você faz algo que não te faz bem, com o tempo a boa notícia é que a gente pode mudar. Basta ter persistência, disciplina e constância dentro da sua realidade. E aí, com mudanças de hábitos, provavelmente você vai ter um resultado diferente. Frequente ambientes de pessoas que já atingiram aquilo que você quer. Modele as pessoas. Se puderem, tenha mentores. Busque encurtar o seu caminho. Você não precisa ficar dando murro em ponta de faca, abrevia. Até que dê, mas em outra coisa diferente daquela que alguém já viveu. Esteja rodeado de pessoas que aumentem a sua média. Pessoas novas vão te dar insights diferentes. E é esse insight que pode mudar o resultado da sua vida. Muito obrigado, doutora Renata Bilin. Então, estivemos aqui, meus amigos, em mais um Rumo ao Topo Imobiliário. Como que o pessoal pode te achar nas redes sociais? @Renata Bilin é o meu nome, no Instagram, no LinkedIn. São as principais redes sociais que eu trabalho, as duas aqui. Renata Bilin é meu nome mesmo. Perfeito, pessoal. Então sigam aqui a doutora Renata Bilin, tem conteúdos fantásticos ali no Instagram dela. Eu tenho o privilégio de poder estar participando de vários eventos junto com a doutora Renata Bilin, né? Então, eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. Muito obrigado, meus amigos. Obrigada. Um abraço.